A graça e a paz, povo de Deus, o Senhor Jesus abençoe sua casa, sua família, que Ele encha a tua casa de bênção sem medida, que a paz do Senhor pouse sobre o seu lar e traga o refrigério que você precisa neste momento. Amém? Eu sou a Bispa Rosemara e está começando mais um Alimentando a Minha Fé. E é isso mesmo. E a palavra de hoje que o Senhor nos dera está no livro de Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 18, para a glória de Deus. Jeremias 18, que tem como título O Vaso do Oleiro, a impenitência do povo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra em rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Somente até aqui. Irmãos amados, igreja viva, noiva lavada, imaculada, remida pelo sangue do Cordeiro de Deus. Jeremias agora, ele vai ter uma palestra com Deus. A palavra do Senhor que veio até a Jeremias. A palavra do Senhor, ela é viva. A palavra do Senhor, ela trabalha em favor daqueles que nele esperam. E essa palavra do Senhor vem de encontro a Jeremias dizendo: Levanta e desce. Já começamos a falar nesse Alimentando a Minha Fé. Para que nós venhamos estar de pé, precisamos estar alimentado pela palavra. E o Senhor vai dar uma ordenança para Jeremias: levanta e desce. Só levanta quem está sentado, só levanta quem está deitado, só levanta quem está prostrado, só levanta quem está de joelho. Não sei a maneira que a pessoa se prostrou, mas se prostrou é porque Deus ele está preparando algo para fazer. Deus está querendo colocar a pessoa na posição que ela deve estar. E Jeremias agora ele vai se levantar numa ordem divina. A ordem divina para a sua vida nesta hora, nesta manhã, qual estou gravando esse áudio, é para você se levantar. A ordem divina é para você perseverar. A ordem divina é para você se posicionar do jeito que Deus quer que você se posicione. Jeremias agora ele vai levantar. E quando ele levanta, ele vai entender que ele precisa estar na posição para ouvir Deus falar. Deus ele não fala com a gente de qualquer maneira. Deus ele fala quando a gente se posiciona na presença dele. E vai Jeremias se levantar e desce, levanta e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Tinha um lugar específico para Jeremias estar, para poder ouvir a voz de Deus. Tinha um lugar específico, louvado seja o nome do Senhor, para Jeremias estar, para ele poder saber o que Deus queria falar para ele. E Jeremias ele vai descer à casa do oleiro, e ele vai encontrar um oleiro trabalhando sobre um vaso nas suas rodas. E aquele vaso que ele fazia se quebrou na mão do oleiro. Não foi o oleiro que quebrou o vaso, mas o vaso por si próprio, por estar na mão do oleiro, sendo modelado, sendo trabalhado, o vaso se quebra. Então, o que o Senhor quer de mim e de você nesta manhã? Que nós venhamos nos quebrar na presença do Senhor. Nós temos que decidir nos quebrar. O oleiro, ele não quer nos quebrar, é nós que precisamos ser dependentes dele e nos entregar essa entrega. E Jeremias ele vai ver que aquele vaso que o oleiro estava trabalhando,
ele se quebra por livre e espontânea vontade. Deus, ele não vai colocar uma faca no teu pescoço, ele não vai colocar um canivete na tua... Não, ele não vai te obrigar a nada. Nós não somos obrigados a nada, é por isso que ele deu livre arbítrio para nós. E ali o vaso, ele se quebra. Quem são esses vasos? Esses vasos somos nós, casa de Israel, casa de Deus, morada de Deus. Esses vasos somos nós que estamos muitas vezes sendo trabalhados pela mão do Senhor, mas não queremos nos deixar quebrar, não queremos que nós venhamos nos quebrar, queremos estar do nosso jeito. E há vários tipos de vasos que você já conhece: vaso de ouro, vaso de prata, vaso de madeira, vaso de bronze, vaso de vidro, vaso de porcelana, e tem vaso de barro também, né? E aquele vaso ali que o oleiro estava trabalhando não era vaso de ouro. O vaso de ouro é imutável, não consegue se mudar, é muito difícil a sua matéria de trabalhar. O oleiro gosta de trabalhar com coisas fáceis, pessoas que estão quebrantadas, sedentas, estão sensíveis à voz do Espírito. E o que o Senhor quer de você neste momento é que você seja sensível à voz dele, sensível aos comandos que ele traz para a tua vida. Um modelar do Senhor já é uma palestra diferente. Às vezes nós nos encontramos dentro de um vale, de uma prova, e nós não sabemos como lidar. Simplesmente se quebre, simplesmente se humilhe, né? É melhor você se humilhar do que você ter razão. Às vezes a gente quer tirar razão de tudo, a gente quer estar bem por tudo, mas não é isso que Deus quer. Nós quer que nós venhamos se humilhar perante as mãos do Senhor. E naquele trabalhar do oleiro, aquele cuidado, por mais que o oleiro teve o cuidado com o vaso, é necessário o vaso se quebrar. Todas as vezes que nós caímos nas mãos do oleiro é para um quebrantamento. Se permita ser quebrado pelo oleiro. Permita ser lapidado por Deus. Qual é a melhor lapidação que você pode ter se não for pelo amor? Será que você vai permitir ser lapidado pela dor? Em cima de um leito de hospital, em cima de uma enfermidade? Não, vamos nos permitir agora de sermos quebrados, de sermos mudados por Ele. Se você não tinha dificuldade para jejuar, se quebre no jejum. Se tinha dificuldade para orar, se esforce para orar. Se tinha dificuldade para consagrar a sua vida, para ler a palavra, se esforce para ler. Às vezes nós precisamos sair um pouco do telefone e fazer aquilo que Deus lhe quer que nós façamos. Cuidar do reino, cuidar da nossa alma, cuidar de vidas. Então ali o Jeremias, ele vai contemplar aquela cena toda. O vaso se quebrando, e ali quando vê, ele fala assim, ó: como o vaso que fazia de barro se quebrou na mão do oleiro e tornou a fazer dele outro vaso conforme que bem pareceu aos seus olhos. O oleiro não deixa o vaso quebrado por muito tempo. O oleiro, ele tem finalidade de trabalhar no vaso. Ele vai pegar o vaso e vai fazer um vaso novo. Deus vai pegar a sua história, o seu passado de dor, de sofrimento, de fracasso, de humilhação, de rejeição, de perseguição, de dor, de calúnia, e vai fazer de você um vaso novo. Ele vai pegar essa história sua, ele vai quebrar essa história, e você não vai nem lembrar. Muitas das vezes do que Deus, ele tem para fazer na sua vida é coisas grandes. Então Deus vai fazer coisas grandes na sua vida que você não pode nem imaginar. Mas deixa ele se quebrar, ele vai criar uma nova história, ele vai criar uma nova estratégia, ele vai colocar pessoas novas no seu caminho, ele vai colocar conexões novas, porque agora é um vaso novo. O vaso velho andava com pessoas velhas, pessoas que não tinham de Deus para passar, pessoas que sugavam, pessoas que só queriam ser, como é que eu posso falar? Vamos supor, o vaso, ele se quebrou nas mãos do oleiro. Quem sabe o vaso estava um vaso seco. O vaso fica seco por quê? Porque ele não tem nenhum recipiente dentro dele, não tem nenhuma fragrância dentro dele, então ele se seca. E ele não se secar, acontece o quê? Ele vai se rachando porque ele está sendo seco, não está sendo utilizado para nada. Bom, essa é a revelação que está saindo aqui agora. Então, o vaso secou porque não tem nenhuma matéria dentro dele, então ele seca. Então é assim, talvez você foi um vaso que você foi muito usado por Deus e as pessoas começaram a te sugar o seu azeite, sugar a sua essência, sugar o seu perfume. E aí quando você foi dando, o seu vaso ficou sem nada. O seu vaso ficou seco, ficou duro de trabalhar. E vaso duro de trabalhar, ele se quebra, não tem como. Então Deus, ele vai fazer um vaso novo.
Porque Deus tem prazer em mudar a história, em mudar projetos, em fazer coisas novas, em traçar novas metas para a nossa vida. E nisso, o Senhor ele vai modelar a gente num barro maleável, né? Uma argila mais mole, fácil de trabalhar. Deus não quer trabalhar com coração duro. Se o teu coração está duro, se permita ser quebrado. Tem que tirar o ódio, tirar a mágoa, tirar o rancor, tirar a tristeza, a angústia, alguém que te feriu. Você precisa liberar o perdão. Você precisa liberar o perdão para que Deus ele venha trabalhar no seu vaso. Você é importante para Deus, mas se você não deixar ele trabalhar, ele não vai arrombar a porta do teu coração. Ele vai esperar você convidar e tirar aquilo que é anátema da sua vida. E ali o vaso agora, ele vai criar uma nova história para o vaso, ele vai fazer um vaso novo. Ele vai fazer um vaso conforme bem pareceu. Porque até então o vaso ele fez o que ele queria, ele deu azeite, foi dando, ficou um vaso seco. Nós temos que parar, muitas das vezes, de ser assim, nós precisamos de guardar o nosso azeite, para que quando o noivo vier, nós estamos com a nossa lamparina, o nosso vaso de azeite cheio. A mulher que derramou o unguento nos pés do Senhor estava com o unguento o quê? Cheio, vaso cheio. Então nós precisamos de estar cheio para entregar para o Senhor o nosso melhor. Amém, irmãos? Então o Senhor ele tem prazer em fazer da sua vida uma vida nova. Ele vai fazer. Pode ter certeza, se ele prometeu, ele vai fazer, mas simplesmente se deixa ser quebrado. Tira da sua vida tudo que é velho, tudo que não presta. Vai fazendo uma faxina no seu guarda-roupa, faça uma faxina onde você tiver que fazer, mas deixa Deus te modelar. Amém? Deixa Deus te modelar e você vai ver o que o Senhor vai fazer na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos orar agora pedindo ao Senhor para que essa metamorfose, essa transformação venha ser de dentro para fora. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós acreditamos que como o Senhor fez um vaso novo em Jeremias capítulo 18, assim também nós precisamos de ser modelado todos os dias pelo Senhor. Meu Pai, estamos cansados de viver as mesmas vidas, a mesma coisa. Senhor, estamos cansados, Senhor, de viver para nós mesmos. Nossos corações, outras vezes, se encontra cheio de ego, de soberba, Senhor, e não quer mudar porque já acostumou com o nosso jeito. Mas nós colocamos o nosso coração agora nas rodas, na mão do oleiro, melhor lugar que o nosso coração vem estar, para que o Senhor possa transformar, venha transformar, transforme a nossa vida para a honra e a glória do teu nome. Nós vamos nos tornar um vaso novo, escreve uma nova história para nós, Senhor, para que todos que passam à nossa volta venham ver qual vaso de honra nós somos nas tuas mãos. Pai, essa oração que eu te peço, te agradeço, abençoa cada ouvinte desse canal, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Alimente a sua fé, os seus medos eles morrerão de fome. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.